Bom, amigos, eu volto hoje para falar de um assunto que quem me conhece particularmente sabe que há alguns anos atrás, há uns 12, acho que uns 13 anos atrás mais ou menos, eu recebi um presente, um egum. Mas eu vou contar mais adiante como aconteceu. Então as pessoas perguntam como é que eu trato este egum, como é que eu cuido dele, já que ele chegou a mim de uma forma um pouco diferente. Então eu resolvi fazer esse trabalho sobre o arroz com galinha, tá? Mas antes eu queria fazer um agradecimento a duas pessoas que moram dentro do meu coração. Uma é o Gerson Souza, o Peregrino do Sul, é autor do livro A Bíblia Revelada. Quero agradecer, o Gerson, por ter me enviado o livro é muito bom. Aconselho a todos que comprem o livro A Bíblia Revelada, vocês vão ter grandes surpresas. Muitas das coisas que eu falava nos meus primeiros vídeos, o Peregrino fez um estudo e está ali, ele colocou nesse livro. E a outra pessoa é o mestre Carlos, o Bruxo do Milênio da Lei de Sabá, também pelo livro que me presenteou, O Espíritos da Noite. Aquelas pessoas que procuram começar o caminho espiritual e se interessam por esta área, a área de Exu, a área de alta magia, devem adquirir o livro, entre em contato com o Pai Carlinhos também, e adquiram o livro Espíritos da Noite, que é muito bom. Bom, gente, mas eu não vim aqui para fazer propaganda para eles, tá? É que os livros são realmente muito bons, então eu era obrigado a fazer esse comentário. Mas na época que eu ainda estava muito envolvido com religião afro, quando se falava em comer arroz com galinha, eu sempre perguntava para um e para outro por que pode, por que não pode, se eu podia comer ou se eu não podia. E a resposta sempre foi a mesma. Não pode comer arroz com galinha. Só quando vai lá para o rito funéreo de um pai de santo, de um religioso, aí a gente come arroz com galinha. Existem duas linhas de pensamento em estudos teológicos. Uma é Tomás de Aquino, né, que diz que a fé se justifica pela própria fé, ou seja, não é necessário saber o porquê das coisas, basta acreditar. Isso é o que Tomás de Aquino pregava. Mas também existe o racionalismo de Agostinho. Eu tenho fé, mas eu tenho que saber o porquê que eu acredito naquilo e onde está baseado aquilo. Os dogmas da religião, de qualquer religião, eles devem ser seguidos à risca. A não ser por pessoas que são como eu, que são deusistas, são pessoas que acreditam em deuses e não têm uma religião específica. Eu já tive várias. Mas hoje não tenho, hoje eu sou um deusista, eu acredito em deuses, então cultuo cada um da forma com que se cultuavam antigamente. Faço pesquisas e vou cultuar aquele Deus como ele era cultuado. Mas não é uma religião, porque não existe uma religião que englobe todos eles. Então essas pessoas que acreditam em todos os deuses, como eu, são deusistas. Elas não têm uma religião específica. Mas o fato do arroz com galinha é que toda vez se perguntava, eu fui para a internet, na época do Orkut, inclusive, e não existia um consenso de se saber o porquê, o que não podia. Naquela época, dessas minhas pesquisas, eu ainda não estava tão envolvido com simbologia. Foi depois disso que eu comecei a me aprofundar em estudos e fui ver que as coisas, a simbologia está inserida dentro da religião. E tudo faz parte da simbologia. O que eu procurava na época, para poder dar credibilidade ao fato de comer ou não arroz com galinha, eu procurava onde? Em lendas africanas. Era ali que eu procurava. E ali eu nunca achei nada ali nas lendas africanas que foi servido arroz com galinha para alguém e alguém quase morreu. Não existe, essa lenda não existe. Pelo menos eu não achei. Mas eu não sou um estudioso desta área. Eu procurei na época. Se algum candomblecista ou alguém de nação fez um estudo profundo e encontrou essa lenda, eu ficaria até feliz que essa pessoa colocasse na internet para que seja de conhecimento geral. Mas eu não encontrei. Então, como eu não encontrei isso
E como eu cheguei à conclusão que todas as religiões estão baseadas em simbologia, comecei a procurar, no passado, o que poderia ter influenciado isto. Bom, então, é necessário lembrarmos que o arroz com galinha, ele é servido por Egum no Rio Grande do Sul. No resto do país, não é a mesma comida. Então eu vi que a coisa estava aqui. Então eu encontrei um senhor, um pai de santo, já bem antigo. Até eu vou contar um detalhe para vocês. Eu fazia algumas reuniões lá em casa, nesta época que eu estava envolvido com a religião afro. E muitos pais de santo, conhecidíssimos, gente de peso dentro da religião, ia lá em casa e comia arroz com galinha, tranquilamente. E a gente comentava muito, inclusive, sobre isso. E aí um colocava um detalhe no arroz na hora de cozinhar, outros comiam sem pena, sem medo, sem preocupação, pois se baseávamos numa mesma crença, que quando você vai fazer um arroz com galinha para o Egum, você tem que matar a ave. A magia começa, a magia não está no prato de arroz com galinha. A magia está no fazer arroz com galinha. Está na devoção, na fé que você coloca, na intenção de fazer. Então você tem que matar a ave. E era assim que os antigos faziam. Matavam a ave em homenagem àquele Egum, e aí serviu o Egum com aquela ave que eles mataram com aquela intenção. Então aquela história de eu vou ali no mercado e vou comprar uma coisa sobre coisa, vou fazer um arroz com galinha e vou servir com o Egum, hoje se faz. Mas não era assim. A tradição não ensinou assim. A tradição ensinou a cortar a ave para esse motivo, para essa intenção, para depois fazer arroz com galinha. Bom, mas como a religião se baseia em simbologia, eu comecei a procurar aonde foi que a cultura de matriz africana, a nação, buscou esse arroz com galinha. Aonde foi isso? Bom, então, conversei com alguns historiadores sobre o Rio Grande do Sul e com algum desses religiosos muito antigos na religião, de diversas pessoas de diversas bacias. E chegamos à seguinte conclusão. Quando o Rio Grande do Sul ainda era um estado despovoado, ainda era sem fronteira, isso provavelmente na época nós tivemos duas revoluções civis no Rio Grande do Sul, duas guerras civis no Rio Grande do Sul. As pessoas moravam muito longe. Quando falecia alguém, as pessoas muitas vezes carreteavam durante um dia, meio-dia, às vezes quase 2 dias, para chegar à casa da pessoa aonde ia ser feito o velório. A comida mais rápida e mais simples, mais barata, porque estávamos em tempo de guerra. Ainda existiam escravos no Rio Grande do Sul e no Brasil inteiro. A comida mais rápida e mais simples era o arroz com galinha. Era a comida que rendia. Você fazia um panelão e servia para muitas pessoas. Então os ritos funerários, naquela época, sempre se fazia uma janta. E uma das jantas mais comuns para alimentar o povo que estava ali, fosse janta ou fosse almoço, era o tradicional arroz com galinha. Ninguém mataria uma vaca e fazia um churrasco porque viraria festa. Poderia-se matar uma ovelha, poderia-se matar uma vaca para alimentar o povo, mas não era tanta gente que vinha no velório, então um arroz com galinha ficaria mais normal. E até porque, se matasse uma vaca, ou um touro, que seja, os africanistas não pegariam isso no rito fúnebre, porque, segundo estudos, na África, quando se matava um boi, por isso que muitos religiosos não aceitam a matança do boi, quando se matava um boi na África, era para alimentar os guerreiros que iam para a guerra. Então, muitas pessoas não têm o axé do boi, porque acham que isso representa a guerra. Bom, mas voltando ao arroz com galinha. Então se fazia arroz com galinha. Os escravos viam muito isso. Estavam ali presentes. E tinham já a sua religião e cultuavam escondidos.
E começaram a notar que aqui, quando falecia alguém, que tinha lá o defunto, se comia arroz com galinha. Então, quando eles começaram a perder também os seus entes, nada mais comum que fossem adotados na religião deles esse mesmo sistema. Gente, isso tem fundamento? Isso está certo, está errado? Bom, isso foi um estudo que foi feito. Talvez não tenha nada a ver, mas isto é um dos estudos que a gente que se fez e conseguiu chegar a essa conclusão, que a cultura afro do Rio Grande do Sul pegou esse costume e colocou como dogma da religião. Ah, mas isso não veio da África, então eu não devo seguir. Não, você deve seguir sim. Faz parte da religião hoje. Hoje faz parte da religião. Eu sempre comia arroz com galinha. Mas no tempo que eu estava na busca, eu sempre mudava um pouco o arroz com galinha, como muita gente faz. Colocava mais alguma coisa dentro. Mas, para mim, que sempre acreditei que a magia começa na intenção, eu comeria na casa de qualquer um tranquilamente, mesmo que eu fosse, que eu continuasse seguindo a religião africana. Eu comeria porque eu sei que aquela pessoa não cortou uma ave, aquela comida, não é do legume, aquela comida é mundana, aquela comida foi feita para alimentar o povo. Tá? Mas a questão é que assim, as pessoas me perguntam se eu dou arroz com galinha para esse egum que eu tenho. Bom, primeiro eu tenho que contar como é que esse egum chegou às minhas mãos. Que este é a grande curiosidade da história. Eu tinha um amigo de religião, da nação de Jeje. E ele um dia chega na minha casa, ele tinha 23 anos. Ele chega na minha casa, e na época eu tinha só uma oficina, estava lá na oficina lá, e ele chegou lá e disse: olha, Adriano, eu gostaria de trabalhar para ti. E eu disse para ele: mas tia, tu não entende nada de mecânica. Ele disse: não, tu não está me entendendo. Eu gostaria de trabalhar para ti no dia que eu partir, que eu for para o outro lado. Eu disse: olha, quem sabe, mas tu tem 23, eu tenho 30 e poucos, a tendência é que eu fique trabalhando para ti, se for o caso, porque eu vou primeiro, é a ordem natural das coisas, a não ser que aconteça uma fatalidade. Ele pegou na minha mão, me pegou pela mão e disse: não, eu vou em seguida. Eu tenho certeza disso. E eu senti também que perderia aquele amigo. Então combinamos ali algumas coisas, até em tom de brincadeira. Eu achei que ele não estava levando aquilo muito a sério. E uma semana depois ele foi até a casa de religião qual ele pertencia, trocou o buri dele, levou um buri, fez um buri falso, colocou na prateleira e trouxe o buri dele mesmo, trouxe para mim. Vivo! Ele estava vivo nessa época. E me entregou para que eu colocasse no quarto santo e ficasse cuidando para ele. Nessa época eu estava bem envolvido com a religião afro. Então ele ficou lá no meu quarto santo. E logo em seguida ele adoeceu. Quando ele adoeceu, a minha esposa não se dava com ele, tinha se obrigado. E nós fomos até a casa dele e trouxemos ele para ficar com a gente, porque a família estava... a família ficou desequilibrada com aquilo, um rapaz novo, eles não sabiam como lidar com aquilo, ele doente daquela forma. E ele não falava, olha, foi uma coisa complicada. Então eu trouxe ele para ficar na minha casa. E ali fizemos alguns acertos. Ele se recuperou, fizemos alguns trabalhos, ele se recuperou. E eu disse: não foi dessa vez ainda. Ele disse: não, mas o acordo está feito. E eu disse: então tá, se o acordo estiver realmente feito, vamos fazer o seguinte, quem de nós partir primeiro tem 7 dias para voltar e se manifestar, para dar prova de que pode se dar continuidade àquilo que foi combinado. Muito bem.
Um mês e meio depois, ele caiu no hospital. E os médicos não sabiam o que ele tinha. Não conseguiam descobrir o que ele tinha. E quando chegaram a descobrir, já era tarde. Eu recordo que numa quinta-feira à noite, um religioso, muito ligado a ele, mas muito ligado mesmo, me ligou, dizendo, olha, não te preocupa, porque tal dia, agora terça-feira, eu joguei aqui, consultei, e terça-feira o fulano sai do hospital. Eu me lembro que eu disse, não, eu concordo contigo. Eu concordo contigo. Terça-feira termina o sofrimento dele. Ele sai do hospital. Mas eu não vejo ele sair com vida. E ele disse, não, Adriano, tu tá louco. Eu disse, não, isso é o que eu estou te dizendo. É o que eu vi. Eu tomara que eu esteja errado. Mas eu acho que tu é tão envolvido, isso eu disse para ele, tu é tão envolvido com essa pessoa, que tu não quer enxergar. Os búzios te mostraram que ele vai sair do hospital. É que tu interpretou esta saída como se ele estivesse saindo caminhando, que ele estivesse saindo bem. Na verdade, ele está saindo morto do hospital. Quando foi segunda-feira, de segunda para terça, eram 2 horas da manhã. Eram 2, quase 3. Tocou o telefone. Eu atendi e a mãe desse rapaz, desesperada, me avisando que ele havia falecido. E pedindo ajuda que eu pudesse fazer por ela. Eu disse, olha, eu não tenho muito o que fazer, o que eu podia fazer pelo teu filho, eu fiz quando ele estava vivo, agora ficou meio complicado eu poder te ajudar. Mas eu vou te passar o telefone de uma funerária, que é uma pessoa de religião também, e vão providenciar tudo isso. O corpo estava em Porto Alegre, nós vamos providenciar para ela buscar. Eu me arrumei que saí e logo em seguida já essa outra pessoa que veio me ligar na quinta-feira também já me ligou, já nos organizamos, ele estava em Porto Alegre. Então as coisas correram tudo tranquilo. Na hora de fazer os atos fúnebres, o corpo veio para a cidade, e eu era um dos que estavam incumbidos de fazer os rituais, iniciar, porque eu não conhecia a fundo para poder fazer todo o merecum do rapaz. Mas eu, como era eu o único de confiança que estava ali no momento, era eu que ia dar início até que a outra pessoa que realmente iria fazer os rituais chegasse. Essa pessoa estava em Porto Alegre e não havia chegado ainda. E o corpo já estava aqui. E essa pessoa me liga, o pai de santo dele me liga e disse, olha, tem que passa aqui na casa de santo, que eu vou contigo. Eu sei que ele gostava muito de ti, então tu vai fazer os rituais, eu vou estar do teu lado. Eu disse, olha, eu não sei, não tenho esse conhecimento para isso. Dizer, não, mas eu vou estar ali contigo, ali, vou te auxiliar. Eu sei que ele gostava muito de ti e vai ficar contente que é tu que esteja fazendo. Tudo bem. E ele me trouxe o guri, que eu estou sabendo que é falso. Porque o guri verdadeiro estava comigo. Estava na minha casa. E está até hoje, não na minha casa, mas está comigo até hoje. E ele me deu aquele guri para que a gente fizesse ali, iniciasse ali, e eu iniciei ali, fiz ali o que tinha que fazer, ele foi me dizendo o que tinha que fazer, eu também não sabia, e eu fiz tudo o que tinha que fazer. Não fui ao velório. Não sou de Aganju, não gosto de velório. A morte, os filhos de Aganju fogem da morte. Inclusive tem uma lenda que quem é de Aganju, quando a pessoa vai morrer, o orixá se afasta, que o orixá tem medo da morte. Então eu não fui, eu passei na frente do velório lá, mas também não fui ao enterro. Nesse momento do enterro eu estava já em outro local fazendo outro ritual, preparando já o ritual para ficar comigo. E aí, depois de um tempo,
foi jogado e descobriram que alguma coisa estava errada. E entraram em contato comigo, porque uma das pessoas que essa pessoa que me ligou na quinta-feira à noite, dizendo que ele ia ser do hospital, me ligou e disse: olha, Adriano, eu sei qual é a mão que é capaz de fazer esse tipo de coisa, e as tuas. O que aconteceu? Eu sentei com ele, contei exatamente, digo: olha, eu realizei o último desejo dele. Eu respeitei o desejo dele. O desejo dele era esse. E eu respeitei. E onde é que ele está? Ele está em lugar seguro. Está num lugar seguro. Tá, onde ele está é tranquilo. E aí ele me perguntou: e como é que tu vai tratar ele? Eu digo: bom, isso nós combinamos. Porque como eu conheço esse Egum, eu conheci a pessoa, eu sei daquilo que ele gostava. Eu sei do que ele gostava em vida. E não é porque depois da morte ele vai mudar os gostos dele. Ele não comia arroz com galinha. Ele era batuqueiro. Eu não vou servir arroz com galinha para ele. Eu disse: eu não vou servir arroz com galinha para ele. Eu vou servir para ele aquilo que ele gostava em vida. É assim que eu vou tratá-lo. E é assim que eu trato ele há 12, 13 anos. E já me deu provas incríveis de coisas que as pessoas da cidade aqui, aquelas mais chegadas, chegavam na minha porta e diziam: Adriano, como é que foi isso? Eu digo: olha, isso foi assim. Uma delas eu vou contar rapidamente para vocês. Eu estava com um terreno no centro da cidade, e esse terreno era alugado, onde eu tinha um negócio, e estava lá há mais de 10 anos, e a pessoa vendeu o terreno. O proprietário do terreno vendeu o terreno e me pediu, disse: olha, eu preciso que tu saia, porque eu vendi o terreno. Eu disse: não, sem problema, eu saio. Não vou te atrapalhar. Eu tirei tudo. Desmanchei galpão, tudo. E depois eu soube que ele não tinha vendido o terreno. O negócio não saiu. Ele queria me tirar para alugar o terreno para uma outra pessoa, que havia prometido pagar o dobro do aluguel que eu pagava pelo terreno. O terreno era muito bem localizado. E aí eu fiz um pedido para o meu amigo, para que vocês tenham uma ideia: o terreno ficou 8 anos sem ser alugado. 8 anos. Ninguém, o pessoal ia lá e sei lá porque eu não tinha mais contato com o dono, mas não alugavam o terreno. Terreno no centro da cidade, que serviria para estacionamento, para qualquer negócio. Ninguém alugava o terreno. Então essa foi uma das provas. E outra prova que foi a mais forte foi quando, depois de uma semana que eu havia feito os rituais todos, a minha esposa chega para mim e disse: olha, o fulano está aí. Eu vi ele na beira da cama. Eu disse: para, tu já está vendo o bichinho. Para, sabe que eu não gosto dessas coisas. Para com isso. Mas a verdade é que ela enxerga, eu nunca tive o dom de ver, ela tem. E ela disse: não, mas eu vi ele. Eu digo: não, não viu nada, tá com saudade dele, eu também sinto falta dele. Na noite seguinte, eu tinha o costume de tomar café antes de dormir, sempre. O que me tira até o sono, mas eu tenho costume, não adianta. Fumar um cigarro e tomar um café. E a cozinha ficava afastada do quarto, porque isso era nesse terreno. Nós fizemos uma casa e nós tínhamos uma cozinha dentro da oficina, porque tinha os empregados, então todo mundo almoçava ali. Então ficava fora da minha casa. Então eu fui até a cozinha, tinha que passar por dentro da oficina, entrei na cozinha e acendi o fogo para fazer o café. Estou de costas para a porta e eu senti que alguém entrou. A sensação foi tão forte que eu não conseguia me virar.
Porque eu sabia quem era. Eu tinha absoluta certeza de quem era que estava ali. Mas eu não queria ver. Embora eu não veja, mas eu nunca consegui ver nada. Sempre escutei, senti. Eu tenho um tipo de visão, eu consigo descrever a entidade, mas é porque a imagem fica dentro do meu cérebro, eu consigo visualizar ela, mas eu não enxergo. Visualizar é diferente de enxergar. E eu não queria. E eu me assustei, né? Eu me assustei. Não tenho porque mentir para vocês. Eu me assustei com aquilo. Mas era ele que estava ali. Eu lembro que eu não fiz o café. Eu apaguei o fogo, desliguei o fogo, e saí de lado, assim. E fui até a porta. E conforme eu mexia, eu tinha a impressão que ele estava bem próximo de mim, ali esperando que eu conversasse com ele. E saí, voltei para o quarto. Quando eu entrei no quarto, eu estava branco e um papel. E a minha esposa disse: o que houve? Não houve nada. Não houve nada. Não vai, e o café? Não vou tomar café hoje. Mas ela me conhece, disse: mas tu tá branco que é um papel, o que houve? Tu viu o fulano? Eu digo: eu não vi, mas eu senti. Aí ela disse: lembra do que tu combinou com ele? Que viria para dizer pode dar continuidade? Tá aí. Tu às vezes brinca com coisa séria. Dali para frente, a minha visão da religião, a minha visão de tudo mudou. Mudou. Aquela coisa de simplesmente acreditar porque diziam que eu tinha que acreditar, fazer um dogma porque diziam que eu tinha que fazer. Aquilo ali acabou. Dali para frente eu passei a estudar a religião, procurar saber os porquês, saber como que as coisas acontecem. E eu deixei de ser um pai de santo, que eu nunca cheguei a ser realmente pai de santo. Estava pronto, mas eu nunca assumi uma casa de religião. Então eu acho que pai de santo é aquele que assume realmente a casa de religião. E vi que não tinha dom para isso. E resolvi ser um deusista, acreditar em todos os deuses, e comecei a ver que as religiões se baseavam, que o mundo espiritual era um só, que não existe uma religião certa e outra errada, não existe o certo e o errado. Isso não existe em religião nenhuma, não existe o certo e o errado. Você faz aquilo que a religião manda fazer, você segue o dogma da religião. O certo é você fazer o bem. A única coisa que existe é você fazer o bem. Não faça o errado, faça o certo. Mesmo que talvez para os dogmas da religião possa ser um pouquinho errado, mas se você fizer o bem ao seu semelhante, os deuses com certeza vão te perdoar por tu não ter seguido um dogma que foi criado pelos homens e não pelos deuses. Tá bom? Um abraço para vocês todos. Tá bom? Até a próxima.